filosofia humana. A gente está acreditando mais nas pregações de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, do que a palavra de Deus. E existe muitas das vezes um enfraquecimento da fé tão grande que a gente começa a acreditar que essa história que Jesus vai vir não é verdade. Eu, por exemplo, estou esperando 26 anos essa volta. E muita gente que está em pecado, ele não consegue mais acreditar nisso. Ele não consegue mais viver uma vida de Cristo porque o pecado o cegou. E ele está achando que mesmo não confessando a Cristo, mesmo não estando em Cristo, ele vai para o céu. Uma coisa que a gente ouve muito é as pessoas dizerem assim: eu não preciso aceitar a Cristo. Eu não bebo, não fumo, eu não falo palavrão, eu não faço nada errado. Mas você esqueceu que você está debaixo do pecado. É um homem que está morrendo em pecado, porque ele não consegue ver em Cristo a mudança na vida dele. Ele não consegue olhar para Cristo e ver como um Salvador. Talvez a visão daquele homem que ele dizendo: salva-te a nós também. O que nós precisamos é ser perdoados. Aleluia. Aquele homem que está morrendo para o pecado, está olhando e está dizendo: nós somos dignos, mas ele não. E isso gera dentro dele a conversão. E isso gera dentro dele a mudança. E isso gera dentro dele o arrependimento, que muitos ainda não entenderam. Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de pensamento, de comportamento e de atitude. Se a minha vida em Cristo continua sendo a mesma coisa que eu era antes de Cristo, não tem conversão. Não tem arrependimento. Não tem mudança. Se eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes de Cristo, o que Cristo fez na minha vida? O que Cristo fez? Nada. Eu apenas coloquei uma roupa de crente. Talvez para ter um certo crédito lá fora. Talvez para alguém acreditar agora que eu não sou mais mentiroso, que eu não sou mais pilantra, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Porque sem arrependimento não há mudança. Se você não olhar para você e se arrepender dos seus maus caminhos, Cristo não vai entrar, Cristo não vai mudar. Porque Cristo só muda aquilo que a gente deseja que Ele mude. Aleluia! Por isso Paulo vai dizer em Colossenses: portanto, se estás morto com Cristo e já ressuscitaste com Ele, pensaste nas coisas de cima. Não tem como eu dizer que sou crente e não tenho vontade de orar. Não adianta eu ser crente e não ler Bíblia. Não adianta eu ser crente e não sentir o toque dele, sentir saudade dele. O problema, irmão, não é o quanto a gente ora, é o quanto a gente fica sem orar. O problema é que a gente coloca Jesus no nosso coração, no altar. Isto foi um caso extraordinário. E ele está olhando para aquele sofrimento daquele homem que curou. Aquele homem que pregou o amor, aquele homem que entendeu todas as coisas, aquele homem que era compassivo, compreensivo, aquele homem que mostrou o caminho da verdade. Ele está olhando para ele e está dizendo: nós somos dignos de estar aqui. Porque eu e você somos bandidos, somos ladrões. Mas ele, o que ele fez? O que ele fez para merecer essa cruz? E é essa visão que muitas das vezes a gente se perde. Porque a gente não consegue enxergar Cristo na cruz inocente. A gente não consegue enxergar Cristo na cruz inculpável, imaculado. E tudo que estava sobre ele era minha e a sua maldição. Aquele homem está olhando e está dizendo assim: olha, nós somos dignos. Nós fizemos algo merecedores da cruz. Mas ele não. Sabe o que é isso? Encontro real e verdadeiro com Cristo. Aleluia! Porque existe uma coisa chamada conversão. E existe uma coisa chamada convencimento. Conversão não começa de dentro para fora. Conversão é quando você ouve uma palavra como essa e ela começa a mexer dentro de você, trazendo mudança. Aleluia.
Há uma tradição que diz que o nome desses homens era Demas e Demas. Isso é uma tradição, não é uma afirmação. Quem está do lado esquerdo está zombando. E está dizendo, eu quero ir para o céu, mas eu não quero renunciar. Porque se entregar a Cristo, se Ele não resolve o teu problema, Jesus não veio resolver o problema humano. Jesus veio nos religar a Deus através da sua morte na cruz. E Ele fez a melhor promessa em João 2,15. E essa é a promessa que Deus tem, a vida eterna. É morar no céu. Não importa o que estamos passando, não importa como está sendo. É vitória, é vida eterna. É céu de glória. É andar, meu irmão, no céu com Ele. Quem está entendendo isso, levanta a mão agora. Adore, glorifica. Esse homem que está morrendo de pecado, ele não quer ser julgado. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, nós não podemos julgar. Quem te falou isso? Nós não podemos julgar segundo o que Mateus está falando em relação ao que não sabemos. Mas segundo o que João fala no capítulo 7, nós podemos julgar segundo o testemunho. Segundo o interesse. Segundo a vontade. A salvação é para que sejamos perdoados do pecado inicial. E quando Jesus ele vem com o único intuito, por isso o nome é religião, religar o homem a Deus. Porque uma vez em ofensa nós fomos destituídos da glória de Deus. Ninguém consegue ser salvo por si mesmo. Ninguém consegue cumprir a lei por si mesmo. Ninguém consegue servir a Cristo por si mesmo. É necessário renúncia. É necessário quebra de sigilo. É necessário quebra de aliança. É necessário confissão de pecado. É necessário viver uma vida plena. Não dá para seguir a Cristo e ao mundo. Porque quem faz isso vai morrer em pecado. Eu me lembro uma certa feita que eu estava num velório. E era um velório para o crente. E podemos dizer até que era um pastor. E uma pessoa entrava, olhava, angustiado, saía, entrava, olhava, angustiado e saía. E chegou o momento do ofício fúnebre. E vamos começar ali a cantar, porque velório de crente é alegria. É a tristeza da dor, da perda, mas é a alegria de saber que ele voltou para casa. Aleluia, Deus. A igreja estava louvando, a igreja estava adorando. E aí o pastor fez ali a palavra, dizendo que ele era o homem de Deus, e aquela coisa toda. E de repente o profeta se levantou no meio do velório. E é o que eu falo, irmão, a gente pode manter a aparência de crente, mas é Deus que nos conhece interiormente. Não adianta sustentar uma identidade, porque é cansativo, uma hora cansa. Uma hora a gente vai ter que abandonar isso, porque é cansativo manter o personagem. E aquele homem está lá deitado, e está todo mundo cantando, o pastor pregando, e levanta o profeta e diz: quantos estão dizendo que entrou na minha glória? Mas eis que vos digo, na minha glória não entrou. Isso significa que muitas das vezes passamos anos na igreja sem nenhum encontro com Cristo. Dizemos que somos crentes, mas estamos em pecado. Dizemos até que o amamos. Aquele homem está dizendo assim: olha, nós somos dignos de estar aqui. Só que ele desperta em Jesus. Ele desperta. Jesus olha para ele. E eu fico imaginando olho com olho se encontrando. Olho com olho se encontrando. E ele está tão arrependido, ele está tão moído, ele está tão convertido, que ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Arrependimento, confissão e desejo de vida eterna. É isso que Jesus está falando. Quem morre para o pecado, ele tem arrependimento, ele tem conversão e ele tem desejo de céu. Glória a Deus. Jesus olha para ele. Porque quem é convertido tem um encontro com Ele e ouve a voz dele. E Ele diz: ainda hoje estarás comigo
comigo no paraíso. Aleluia. Ele não disse para ele, olha, eu vou te tirar aqui da cruz. Eu vou te perdoar e você vai descer da cruz. Não, ele está dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Eu sei que está doendo. São meio-dia. Mas quando der 3 horas da tarde, o véu vai se rasgar. Eu vou morrer. E você vai entrar no meu reino. A promessa vai se cumprir na vida daquele que se arrepende. A promessa vai se cumprir na vida daquele que renuncia. Cadê aqueles que morreram para o desejo? Levanta a mão e agora! Aleluia, Deus. Agora tem aquele que morre pelo pecado. Um morre em pecado. O outro morre para o pecado. E agora o outro morre pelo pecado. E quem é esse? Jesus. Jesus ele está morrendo pela gente. Jesus não está morrendo por ninguém mais além da gente. Se eu perguntasse a você se você estaria lidando com alguém que seria bem notória a resposta. Não. Ou até em caso extremo você diria, talvez. Jesus não. Jesus ele desceu na terra e ele sabia que ele ia morrer. E não seria uma morte fácil. Jesus levou 39 chicotadas. Com um chicote de 3 pontas, eram 117 marcas profundas do corpo. Enxergar as vísceras de Jesus. Você imagina você olhar para um homem na cruz e ver o pulmão dele inflando. Ele está aguentando coisas demais. Mas ele não pode falhar. Porque se ele falhasse, a gente está morto. Se ele falhasse, a gente não estaria aqui. Ele tem que aguentar, ele tem que suportar. E a gente muitas das vezes diz assim, não dá mais, pastor. Não dá mais porque eu não tenho tempo. Não dá mais, pastor, porque eu não consegui pagar minha dívida. Não dá mais, pastor, porque eu estou desempregado e as coisas não mudam. Jesus está apanhando. Jesus está sofrendo. Jesus está com falta de ar. Jesus está sentindo dores profundas. Mas ele está dizendo assim, eu tenho que cumprir. Por amor da Sandra. Por amor de Geni. Por amor de Luana, de Ceni, eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar por amor de Antônio, por amor. Eu tenho que suportar. Por amor a Ida. Por amor a Stephanie. Por amor a Júnior, por amor a Rose, por amor a mim. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que ir até o fim, eu tenho que suportar essa dor. Sabe por quê? Ele não quer ver você triste. Ele não tem prazer em ver você abatido. Ele não tem ver ninguém envolvido com drogas, envolvido com coisas ruins que causam tristeza, não. Ele está suportando tudo isso para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ele está dizendo, eu vou até o fim, eu vou suportar até o fim, até a minha última gota. Eu vou sentir dores horríveis, eu vou sentir dores tremendas, mas por amor a vocês eu vou aguentar. Jesus está dizendo, não importa o que eu estou sofrendo, o que importa é que eu não quero que vocês tenham o coração curvado. Deus de Deus, Ele está bem em mim. Se não fosse assim, não teríamos dito. Eis que vou para o Pai, prepararei lugar, e quando estiver pronto, voltarei para buscá-los. Porque aonde quer que eu esteja, vós estejais também. E aí ele não vai na frente, ele vai dizer, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Espírito Consolador. Aleluia. Mas na frente ele vai dizer, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele olha para toda a humanidade e diz assim, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Estão caçoando, estão rindo. Mas eu vim por amor a eles. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele então dá o último grito e diz, Tetelestai, está consumado.
está pago. Daqui para frente, aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. E aquele homem que zombou, ele não conheceu o paraíso. Mas aquele que se arrependeu, ele subiu aos céus com Jesus. Nessa noite, que essa palavra fique no seu coração. Por quê você está servindo a Deus? O que Cristo representa para você? O que Cristo para mais? Quem é você depois do culto? Quem é você para terminar esse culto? Qual é os seus pensamentos? Qual é a sua entrega? Ele disse: morri por vós, por amor de vós, mas aquele que crê será salvo. E o que não crê já está condenado. Não é uma injustiça, mas é o resultado daquilo que ele fez comigo e com você. Se coloque de pé. Ou melhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente.